Olá, boa noite, tá? Agora, para Flores, você não tem como, né? Que agora tá bem perto. Tudo bem contigo? Tudo bem, Eliane? Deu uma travadinha aqui. Ótimo. Muito obrigado por Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Enfim, deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, que ela tá tremendo. Agora acho que foi. E aí, como é que estou? Como é que é a expectativa? Oi? Tá tudo certo agora? Agora sim. Agora eu estou te vendo. Acho que se você estiver me ouvindo bem, me vendo bem, eu estou te vendo bem e te ouvindo também. Legal, maravilha. Bom, obrigado aí por estar participando dessa live. A gente vai fazer umas jornadas aí para levar a inteligência emocional para os empreendedores, né, para entender como que a importância, né, da inteligência emocional. Eu agradeço. Eu queria muito que você pudesse compartilhar o seu conhecimento, a sua história em relação a isso. Eu acho que é super importante. Sim, eu agradeço a oportunidade, então, quero desejar as boas-vindas, né, para a sua audiência, para a minha audiência, eu convidei todo mundo, o pessoal deve estar chegando daqui a pouquinho, né, o pessoal sempre atrasa um pouquinho, mas enfim, desejo as boas-vindas, mais uma vez, né, obrigada pelo convite e pela oportunidade, né. Então, eu descobri inteligência emocional, né, venho trilhando esse caminho aí desde quase uns 10 anos que a gente começa sempre com o autoconhecimento, né. Então, ela começou a fazer parte da minha vida a partir do momento que eu entendi que sem ela a vida fica muito mais difícil, né? Fica tudo muito mais complicado, é aquele mundo ponto de faca mesmo. Então, só que quando a gente não sabe, a gente não tem, né? O conhecimento, a gente vai descobrindo, vai desvendando. Então, foi realmente muito estudo e eu me aprofundei mais fortemente mesmo quando eu fiz o curso de psicoterapeuta, quando eu fiz o mestrado de coach, né, de coach pessoal e liderança, que aí eu me aprofundei bastante na área de carreira mesmo, de negócios. Inclusive, a minha dissertação de mestrado foi com um tema voltado mesmo para a gestão da emoção na liderança e como que isso impacta nas equipes, né? Na época eu trabalhava no corporativo e nós estávamos, né, a nossa equipe estava passando por um problema, e aí acabou que eu usei como estudo de caso, e aí fiz a dissertação de mestrado com com esse tema mesmo, de gestão da emoção, e aí eu mergulhei mesmo em Daniel Goleman, que na verdade ele não é o precursor, mas ele é o pai, ele é conhecido, né, como o pai da inteligência emocional, e o Augusto Cury também, e eu já lembrei da psicanálise, que a Ivan Freud fala também, enfim. As minhas bases então são essas, né? Oi? Eliane. Desculpa, só cortando, tá chiando. Eu vou colocar o microfone. Eu vou colocar o microfone então, só um pouquinho, peraí. Muito bem. Eu quis colocar um fone sem fio, mas eu acho que então não deu certo. Vou colocar com fio mesmo, tá? Agora tá melhor, eu vou colocar um fone, vai ficar melhor ainda. É porque eu quis facilitar por conta dos fios aqui na frente do celular, mas não vai ter muito como. Então vamos colocar aqui do jeito que dá. Peraí, só um pouquinho. Enxerguei o celular aqui. Não tem problema. Agora acho que ficou melhor? Amanhã é seu dia também. Ai, que bom. Aê! Amanhã é Dia das Mulheres. Na verdade, o nosso dia é todos os dias, né?
Amanhã é o dia oficialmente de comemorar o Dia das Mulheres, mas enfim, desculpa aí pelo áudio. Eu quis facilitar, mas não deu muito certo. Exato. Então, só, né, retomando para resumir, então, minha base é a terapia, né, o curso de terapeuta holístico, o coach de pessoal e de liderança, onde eu foquei bastante na inteligência emocional, e por fim, eu fiz psicanálise, então a psicanálise a gente estuda demais, assim, a inteligência emocional, a gestão das emoções, o conhecimento em si e tudo que ele proporciona, né? Então, eu tenho uma bagagenzinha aí, onde fui acumulando durante 10 anos e descobrindo, e a gente aprende todos os dias o quanto que a inteligência emocional é importante na nossa vida, né? Tá certo, tá certo. E como o que você indica para os empreendedores, para como aplicar, né, no mundo dos negócios, até para os empreendedores mesmo entenderem o grau da importância? Porque muitas vezes o pessoal pode olhar e falar assim, isso não é tão importante, a gente sempre está preparado para tudo. Eu já tive mentorados que aconteceu isso. Eu vou abrir uma empresa, se der certo, não deu, e tudo bem, a gente está preparado. E não, né? Ninguém está preparado para uma derrota, né? Essa é a realidade. E como que a gente tem que se preparar e se organizar para isso, que eu acho que é importante. Eu gostaria que você pudesse compartilhar então, em relação a isso. Né? Falando de novo, né, com base nos estudos do Daniel Goleman, ele sempre diz que a inteligência emocional, ela é a comunicação entre o racional e o emocional. Né? O que faz esse elo, né? E que a inteligência emocional, então, ela é você saber conhecer as suas emoções e lidar com elas, e você, a partir disso, saber reconhecer as emoções do outro e saber lidar com elas, né? Então, o princípio é sempre contigo. Então, a gente não está preparado para lidar com frustração, a gente não está preparado para lidar com derrotas, a gente não está preparado para lidar com nada dessas coisas que o mundo dos negócios, que o empreendedorismo, o ambiente corporativo, enfim, com tudo que, mais do que uma pessoa, duas pessoas tem que enfrentar juntas aí, que é uma luta diária, né? Então, a minha sugestão, e até por própria vivência, eu sempre digo assim, busque se conhecer, busque saber o que te agrada, o que te desagrada, o que te emociona, o que te deixa triste, o que te deixa feliz, porque a partir do momento que você se conhece as suas emoções, fica muito mais fácil você reconhecer e até entender e lidar com uma situação de conflito, e lidar com uma frustração, seja sua, seja de um colaborador, seja de um sócio, enfim. Né? É muito importante você saber, partindo de ti, o que o outro pode estar espelhando ou projetando, ou até mesmo sentindo. A gente não consegue sentir o que o outro sente, mas a gente consegue usar a empatia, né, que é um dos pilares da inteligência emocional, para se colocar no lugar do outro e tentar ao máximo, assim, sentir o que ele está sentindo para poder estender a mão, para poder ajudar, para poder acolher, enfim, né? No empreendedorismo, principalmente, e eu digo também por mim isso, a gente se sente muito sozinho muitas vezes, né? É um caminho bem solitário. Então, se a gente não tiver a estrutura, se a gente não tiver a disciplina e a motivação diária para continuar, é muito difícil. E você também pode nos dizer isso, porque eu sei que você está nesse caminho do empreendedorismo aí há um tempo. Então, assim, é um caminho solitário difícil, né? Sim, é verdade. São pontos importantes que você... Pessoal que estão assistindo, quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade, tá? A gente aceita aí as perguntas. Eu vou compartilhar algo que aconteceu comigo. Inclusive, eu finalizei, estou escrevendo um livro sobre empreendedorismo, sobre o meu método, e ali eu acabo colocando algumas coisas que aconteceram da minha experiência pessoal, né? E, nossa, eu posso citar várias aí, da gente olhando o autoconhecimento e entendendo que isso é uma coisa muito importante, a gente se conhecer, para a gente saber lidar, né, com as frustrações, lidar até com os nossos colaboradores, até com as decisões, né? Eu tive
uma situação onde eu fui vender em algumas empresas que eu tinha, recebi uma oferta de algumas empresas que eu tinha, e no momento que minha esposa estava numa gravidez, de uma gravidez de risco. E a minha falta de inteligência emocional ali, de saber segurar naquele momento, ocasionou que eu tomei algumas decisões e não tive muito sucesso. Apesar que o meu jurídico bateu muito de frente, Gabriel, toma cuidado, eu não soube lidar. Eu simplesmente quis resolver um problema e acabei ficando com um problema muito maior. Então, ali eu me vi naquela situação da inteligência emocional, aquela parte um pouco mais fragilizado. E aí comecei a perceber muito mais coisas. Falei, cara, a gente não está preparado como a gente acha que a gente tem. Tenho 15 anos de experiência no mercado, já tive ali em situações de C-level em grandes multinacionais, experiência com as minhas próprias empresas, e me encontrei naquela situação. Né? Então, assim, a gente toma decisões de sucesso e toma decisões também de sucesso por uma falta de inteligência emocional. Enfim, aí você começa aquela trajetória, né? O que eu tenho que fazer para melhorar e começar as situações. E aí foi a questão do autoconhecimento. Acho que ele é muito importante. O que você acha em relação a isso? Acha que a gente tem mecanismos, técnicas ou sei lá, ferramentas que você pode sugerir para que os empreendedores Sim, o autoconhecimento ele é um trabalho diário, né? Então, o autoconhecimento ele se dá de muitas, N formas, assim. Você consegue fazer o autoconhecimento trilhando um caminho sozinho, com livros de autoajuda, ou com expertises, com cases, com situações do teu dia a dia, só que ele é um caminho um pouco mais difícil. Você tem o coach, que hoje, infelizmente, o coach está bastante banalizado e bastante prostituído por conta do termo usado de forma errada, infelizmente, né? Mas até como a gente conversou numa outra situação, como eu estudei 3 anos o coach, né? Tanto pessoal quanto para liderança. E vi a base de todas as grandes empresas, todos os grandes CEOs e até fora do Brasil, o coach ele é muito, muito, muito utilizado hoje como base de tudo, porque ele tem muitas ferramentas, né? Muitas ferramentas, muitas técnicas que conseguem ajudar. Então, isso também é um processo, seja de coach emocional, seja de coaching de vida, de carreira. Hoje tem tantas aí oportunidades, né? Tantas opções para você escolher. Tem muitas ferramentas que podem ajudar aí no dia a dia. Para o autoconhecimento em si, para te ajudar, para centralizar, para você buscar o teu centro. Eu sempre digo que a meditação é uma coisa que ajuda bastante, tá? Para mim foi uma coisa que ajudou muito. E aí tem uma história, né, pessoal minha de TDAH. Eu sou uma pessoa TDAH, então uma pessoa com déficit de atenção, ela sofre muito com isso porque eu sou a hiperativa, né? Então eu faço 10 coisas ao mesmo tempo, não termino nenhuma, e daí me frustro, daí volto para a primeira. E para eu parar, e quando eu comecei a fazer a meditação, era uma frustração diária para mim, porque as pessoas falavam assim, meditação é silenciar a mente. Aí lá ia eu, sentava e ficava, e a minha mente não silenciava nunca na vida, e era aquele turbilhão de coisas assim, eu falava, gente, então eu nunca vou evoluir, porque a minha mente não silencia. E aí que eu fui me aprofundando, e que eu fui lendo outros autores e outras situações, e que, na verdade, a meditação não é silenciar a mente. É simplesmente você estar ali, você com você mesmo, e tentar silenciar a mente, mas passou um pensamento, você tira ele da frente e volta para o foco. E aí eu comecei a fazer meditação guiada. A meditação guiada é uma coisa que me ajudou muito, e até eu, né, dou essa dica para as pessoas que têm o mesmo problema que eu, seja de déficit de atenção, ou que seja uma pessoa muito ativa, que tem dificuldade para se concentrar. A meditação guiada, ela ajuda bastante. O que mais que eu posso sugerir? Assim, trabalhar as crenças limitantes, eu acho que é uma ferramenta de muita, muita, muita importância, assim. Você consegue ressignificar. Então, a gente tem crenças de N tipos, né? E aí, no quesito trabalho, no quesito dinheiro, no quesito prosperidade, também é muito importante, porque se você tiver crenças que vêm, né, lá enraizadas desde pequenos, é muito difícil, você se sabota quanto a isso, né? Então,
trabalhar as crenças limitantes é muito importante. Então, eu acho que, assim, se eu posso te dizer um tripé muito importante para te auxiliar aí na inteligência emocional, é o autoconhecimento, é a meditação e é o ressignificar as crenças. Eu acho que isso aí ajuda muito. Isso é importante. Quando você falou de crença limitante, é uma coisa que é muito importante, que as pessoas às vezes não têm não tem, eu acredito que às vezes até a coragem, né, de autoavaliar, buscar o autoconhecimento para você entender quais são suas crenças, quais são os seus defeitos, quais são os seus pontos fortes, digamos assim, o que você precisa desenvolver, vamos melhor dizendo, não defeitos, mas o que você precisa melhor desenvolver, né? E isso é um ponto muito importante, eu acho interessante mesmo. E até mesmo a gente pode falar sobre isso aplicado aos negócios, né? Porque é importante a gente lembrar que para a gente lidar no dia a dia, né, com os nossos próprios colaboradores, há vários desafios no mercado que a gente se encontra, há várias N situações que a gente se encontra, e a gente tem que saber lidar com esse tipo de situações, né? Tanto do profissional. Eu não vou ficar aqui falando todas as histórias do que já aconteceu comigo na minha jornada, mas tem muitas coisas que são interessantes a gente avaliar, né, para tomar as melhores decisões. Como que você, olhando o cenário dessa parte de... olhando a inteligência emocional para o líder, né, para o empreendedor, qual a importância dele entender e aplicar isso para os próprios colaboradores, quando eles trazem de autoconhecimento? Qual que é o grau da importância para ele? Eu acho assim que de grau de importância é 10 de 10. Porque assim, ele precisa ter uma boa comunicação com o seu colaborador, ele precisa ter empatia com o seu colaborador, ele precisa estar motivado, né, ter a automotivação para ele conseguir passar isso e entusiasmar o seu colaborador. E eu acho que, assim, e principalmente uma coisa que eu senti muito na pele, eu acho que muitas pessoas hoje que estão no mercado sentem, é a falta da disponibilidade do líder para a sua equipe. Sabe? Porque, assim, eu vejo o líder hoje, muitos deles, né? Hoje eu ainda trabalho com grandes executivos, CEOs, enfim, e que eles têm essa dificuldade porque eles têm que ser muito duros e muito firmes em determinadas situações e aí eles não conseguem descer, né, 2 degraus e se permitir ser um pouco mais frágil para entender o lado do colaborador e para estar disponível. Então, numa escala de prioridades, eles vão colocando todas as outras prioridades na frente e o conversar com o colaborador ou dar um feedback fica sempre por último. E o colaborador vai se sentindo diminuído, menosprezado e realmente o último na fila do pão, né? Como a gente fala, como a gente diz. Então eu sinto, ouvindo os dois lados, assim, ouvindo o líder e ouvindo o colaborador, a gente sente essa carência, sabe? Então eu acho que, assim, coisas muito importantes que a inteligência emocional, inclusive alguns são os pilares, né, da inteligência emocional, que é o relacionamento interpessoal, que é a empatia, que é a motivação, e a disponibilidade e a comunicação, eu acho que formam aí um conjunto bem importante para dar essa estrutura que o líder precisa hoje, sabe? Para se aproximar, para ter realmente o colaborador do lado dele. Porque a gente vê em muitas empresas, líder de um lado e o colaborador de outro. Parece que eles estão numa guerra e cada um está de um lado da trincheira. Exato, exato. Isso é muito importante, essa questão de estar próximo, o líder estar próximo da equipe. Imagina agora que aconteceu a questão da pandemia, onde todos tinham que estar na sua casa e aí você tem que saber controlar a equipe, saber administrar. Eu mesmo, quando eu tive uma Egatec, quando em 2017, que eu abri a empresa, foi muito difícil eu ter a questão de saber aceitar que o RH deixasse as pessoas, os colaboradores ao meu office, né? Então o RH bateu muito diferente ali comigo. Eu não aceitava, eu tinha aquela crença limitante. E aí eu olhava e falei, tudo bem, vou deixar, vamos ver como que vai ser a produtividade da equipe. E aí também tinha o outro lado, né? Que era o outro lado, o colaborador entendia que era o contrário. Agora eu vou para a loja, agora eu vou fazer minha unha, agora eu vou fazer não sei o quê. Então,
existem os dois lados. Existe tanto o empresário que ele tem que estar preparado para qualquer tipo de situação, e o colaborador que tem que também estar preparado e entender que aqui não é um trabalho. Isso naquela época. Depois que veio a pandemia, mudou tudo, né? Hoje as pessoas entendem que o benefício de você trabalhar home office. Eu, graças a Deus, com a questão do home office, eu vejo a trajetória do meu filho inteiro, ele crescendo. Vai fazer 6 meses agora. É uma coisa maravilhosa. Quantos pais não conseguem ou não conseguiam ter isso, né? Então, isso é muito importante, a gente saber lidar, o empreendedor saber lidar com a comunicação, entender o benefício, né, do home office, e também você entender, o empreendedor entender as limitações que vai surgir. Porque, imagina, hoje eu sou conselheiro de uma startup que a empresa é 100% remota, né? Então, faço parte do board da empresa. Eu não tenho poder de decisão, mas eu tenho não tenho poder de decisão, mas eu tenho aconselhamento, eu tenho orientações ali dentro do conselho. E foi uma das coisas que eu defendi bastante. Cara, vamos fazer todo mundo home office. Eu acho super importante. Tá, mas como que a gente vai medir a produtividade da equipe e saber controlar? Agora, Exato. A gente tem que ter essa mente mais aberta, né? Para entender. E é um desafio para o RH também, saber lidar com isso, a questão de precisa de clima, exato, porque assim, o colaborador ele entendeu que a qualidade de vida dele melhora demais com o home office, né? Eu estou numa cidade do interior do Paraná, então assim, trânsito para mim não é um problema, né? Com exceção dos dias de chuva que todo mundo resolve sair de carro. Mas assim, nos grandes centros as pessoas perdiam muito tempo no trânsito, né? E hoje, com o home office, esse tempo ele é otimizado, ele é muito melhor aproveitado. E aí quebrou-se também aquele estigma das 8 às 6, né? Da pessoa trabalhar das 8 às 6. Às vezes a pessoa não, hoje eu vou fazer um exercício logo de manhãzinha, mas eu vou trabalhar até mais tarde, eu vou fazer. Então, assim, eu acho que a melhor forma de medir, é claro que cada empresa, né, tem os seus modelos de medição de resultados, mas eu acho que assim, é a entrega do colaborador. Se ele tem que entregar X, Y, Z e entrega lá no final, tá tudo certo, independente se ele trabalhou das 8 às 6, se ele trabalhou do meio-dia às 8, se ele trabalhou... Importante que ele entregou, né? E a qualidade de vida que ele tem também, assim, eu acho que isso reflete muito na satisfação do trabalho, sabe? O colaborador querer se desligar de uma empresa que dá essas condições para ele é muito menor o índice do que aquele cara que ele é obrigado a enfrentar 2, 3 condução ou enfrentar, né, horas de trânsito e, enfim... são os dois lados. Então, realmente, a pandemia ela veio para quebrar muitos paradigmas, assim, e no meu ponto de vista, só melhorou, assim, sabe? Trouxe algumas coisinhas que ainda precisam, como diz, algumas arestas que precisam ser aparadas, mas, no via de regra, assim, eu acho que trouxe muita coisa boa. Sim. Mudou muita coisa, né? Acho que teve um amadurecimento das empresas, amadurecimento das pessoas, né? Dos empreendedores, isso foi muito importante. Só a gente saber, por exemplo, a gente avaliar a questão do momento de crise. Aquilo foi uma crise, né? E a inteligência emocional, ela ajuda muito quando você tem a questão do autoconhecimento ali também, né? Dentro da inteligência emocional, você saber lidar com as situações. Porque, às vezes, a gente está no cotidiano, às vezes, naquele momento ali, eu estou perdendo faturamento, eu não tenho cliente, eu estou desesperado, e agora o que eu vou fazer? A inteligência emocional ali, ela é muito importante naquele momento para você saber tomar as melhores decisões, né? E isso eu acho muito, muito importante. O empreendedor ter esse viés desse conhecimento, saber entender a importância para isso. Porque às vezes não olha, às vezes eu não preciso, eu só preciso empreender, eu só preciso ter faturamento. Ele vai muito além disso, porque assim, o que acontece? Isso eu aprendi lá no primeiro ano de administração, não vou lembrar o autor que falou, mas enfim, que a equipe ela é o espelho do seu líder. Sempre, né? Então, e isso é realmente uma verdade muito grande, assim, sabe? Porque em todos os momentos que eu, né, estive à frente de uma equipe, e você pode também corroborar com isso ou não, né?
mas a equipe ela era exatamente o reflexo de como eu estava. Se eu estava, motivada, vamos lá e tal, a equipe estava assim. Se eu estava mais introspectiva, mais séria, mais calada, a equipe estava dessa forma também. Então, assim, e um dia eu ouvi numa reunião aberta, né, tinha muitos colaboradores naquela época, e aí eles falaram, eu falei assim, gente, mas o que está acontecendo, né? Eu estou sentindo vocês muito quietinhos, muito amuados, o que está acontecendo? Não, a gente está exatamente igual a você. Você está assim. E aí aquilo, né, me deu uma chacoalhada, assim, eu falei assim, é verdade, e realmente eu estava. Por quê? Só abrindo um parentezinhos aqui, nessa época eu trabalhava numa empresa onde nós prestávamos serviço para bancos, cobrando financiamentos de veículos. Então eu tinha bancadas ali com 60 colaboradores no telefone o dia inteiro fazendo cobrança. E eu estava há 6 anos fazendo isso, né? Não exatamente 6 anos com a mesma equipe, porque tem a rotatividade, mas sim, tinham pessoas ali que estavam comigo todo esse tempo. E nestes dias eu tinha recebido a notícia de que a minha empresa seria centralizada na nossa capital aqui, que é Curitiba. Ou seja, a minha filial iria fechar e eu ia ter que demitir todos os colaboradores. E eu não podia compartilhar aquela informação com ninguém, porque ninguém podia saber até um determinado, né, dia. E aquilo estava acabando comigo. Eu não conseguia ter... E aí eu acho que não é nem inteligência emocional, porque foi um baque muito grande, sabe? Porque eu fiquei pensando naquelas pessoas todas que dependiam daquilo, que eu ia ter que desligar, e foi um processo que foi me consumindo, assim, sabe? Mas aí eu tive que ir... E realmente, quando eu percebi que eu estava transmitindo aquilo para a equipe, mesmo sem querer, era inconsciente, é porque era muito mais forte do que eu fui trabalhando aquilo e tentando, sabe, não transpassar, e fiquei mais ou menos uns 90 dias nesse ritmo, até conseguir contar para a equipe. Então, assim, a gente é muito transparente, alguns conseguem disfarçar, né? Não sei se essa é a palavra, mas assim, esconder, maquiar um pouquinho mais, outros um pouco menos, mas a inteligência emocional nessa hora ela conta muito, porque a partir do momento que, né, eu tive o estalo, que as pessoas me apontaram isso, eu falei, opa, eu preciso, já não posso mais demonstrar. E aí você, como diz, veste a capa, veste como diz, a fantasia de super-herói e vai ser o super-herói que você não é. Mas se você não tiver inteligência emocional neste momento, aí o tiro sai pela culatra, aí as coisas desandam. E a probabilidade de você começar a perder colaboradores pelo motivo errado é muito difícil. Porque como eles não sabiam o real motivo do que estava me deixando daquele jeito, eles podiam pensar em N coisas, né? De que eu não estava mais nem aí para o trabalho, de que eu não estava mais nem aí para eles, de que, tipo, tanto faz, né? Então, é extremamente importante que você saiba ter a sensibilidade de reconhecer o que está acontecendo naquela situação e como que você vai lidar com cada um, porque cada um é diferente, cada um vai responder de uma forma, né? Então, isso aí também dá particularidade do entender o cada um que entra no relacionamento interpessoal, que é muito importante. Sim, com certeza. Isso é um ponto muito importante. Quando a gente é um cargo de liderança, né? Quando a gente tem um cargo de liderança dentro de uma organização, que a gente não é o empreendedor, a gente não é o empresário, a gente é subordinado de alguém. A gente tem que ter a cabeça de empreendedor. Então, é importante também, né, a gente pensar sobre isso. Eu tive uma experiência profissional onde tive que montar uma equipe lá em Portugal, né? Eu era responsável pelas operações, uma das unidades de lá, e naquele momento a gente montou uma equipe de 150 pessoas na época. Eu tive um contrato, infelizmente, do cliente não deu certo, a gente teve que desligar a maioria do pessoal. Aquilo foi um choque, todo mundo ficou em pânico ali. E eu tinha que, para mim, foi uma coisa assim que normal. Eu lidei aquilo como uma coisa super normal. E aí o RH, o pessoal perguntava, nossa, Gabriel, mas como assim? Como assim você é tão frio lidando com a situação? Eu falei, gente, eu não estou lidando frio com a situação. Eu estou sendo profissional. E é uma coisa que faz parte do mercado. Infelizmente, na minha posição, não é a primeira vez que isso acontece.
Já tive outras situações que aconteceram a mesma coisa. Você tem que saber lidar com isso, né? Tem que saber, porque você está lidando ali com sonhos, com as pessoas ali. Tá? Então, saber lidar que olha, você não vai sair daqui e tchau, acabou. Não. Infelizmente, é uma decisão, uma escolha que a gente decidiu aqui tomar, arriscar, deu errado, mas olha só as seguranças que a gente vai dar do seu desligamento. E aí coloca, enfim, uma outra, um RH trabalhando para se realocar aquela pessoa. A gente teve essas iniciativas, conseguiu colocar mais 2 salários ali segurando no mês, eu consegui uma aprovação de budget na época no conselho. Então, são situações que a gente tem que estar pensando. Tudo bem, esse é o problema. Agora, vamos tentar solucionar o problema primeiro. Depois a gente vê o que aconteceu, vamos ver quem é o responsável por isso, mas soluciona primeiro. Depois a gente... E tem gente que não. Tem o líder ali que ele foca tanto no problema, foca tanto naquela coisa que está acontecendo e esquece de todos os restos, né? Obviamente que a gente tem que sempre estar pensando no hoje para frente. Planejamento estratégico é muito importante, né? Você está pensando em todas as situações, em todos os momentos dentro do Exato. Exatamente. Exatamente. Sem atropelar. Porque assim, a impulsividade, ela é uma das maiores características da pessoa que não tem inteligência emocional, né? Então, é agir por impulso, é ser imaturo, né? É não ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Um desafio muito grande que eu vejo de empreendedores, principalmente de empreendedores jovens, e jovens que eu digo não é jovens de idade, é quem começou a empreender há pouco tempo, né? É quem precisa contratar e quem precisa demitir, né, pessoas. Então, é sempre um sofrimento muito grande, o sofrimento na contratação, por não saber se está fazendo uma contratação acertada, se está fazendo certo, e é um sofrimento maior ainda na hora que precisa desligar uma pessoa, porque, por N motivos, né, seja porque alguma coisa deu errado e não tem orçamento, seja porque aquela pessoa não é o que se esperava. Mas, assim, é claro que a gente procura sempre, na contratação principalmente, errar o mínimo possível. Só que a gente é humano e a gente não tem bola de cristal, né? Então, a gente contrata, a gente vê um currículo, tem uma conversa, às vezes tem uma conversa um pouquinho mais longa, mas às vezes tem uma conversa aí de meia hora, 40 minutos. Nem sempre a gente tem acesso a testes, né, de personalidade ou qualquer teste psicológico que nos ajude na contratação, então é meio que no feeling, na intuição mesmo, né? Então nem sempre a gente vai acertar. E tá tudo bem, né? A gente se permitir partir para o próximo, na hora de fazer um desligamento também é muito importante, né? O colaborador entender o que está acontecendo exatamente. Então, vou dar até um exemplo de novo pessoal aqui, só para contextualizar, de uma demissão que fizeram dizendo que eu era incrível, mas eu estava sendo demitida. Falei, tá, mas eu tô sendo demitida por quê? Então, não entendi, né? Então, assim, não fala isso. Fala a verdade, sabe? Olha, você pisou na bola, ou você fez isso errado, ou infelizmente o seu perfil não serve mais para a empresa. Mas não fala para a pessoa que ela é incrível, mas ela está sendo demitida, porque vai dar um nó na cabeça dela, né? Então, assim, não faz sentido, né? Então, assim, eu parto sempre do princípio que você deve ser sempre muito honesto, né, em relação a isso. É claro que honesto e sincero não quer dizer ser grosseiro. A gente precisa ter muito cuidado com as palavras, porque a outra pessoa que está ali é um ser humano e ela vai se magoar e ela vai sofrer, principalmente no momento de desligamento, de perda do emprego, enfim. Mas, assim, ser muito honesto e muito franco com a situação, com o que está acontecendo. Porque eu acho que o mínimo que ela merece, né, é a consideração de saber exatamente por que ela está sendo desligada, né? Então, isso também é uma coisa que seja o empreendedor, seja o gestor, ele precisa ter muita inteligência emocional neste momento, porque a gente não sabe qual vai ser a reação da outra pessoa. E a gente precisa estar preparado para lidar com qualquer que seja a reação. Exato. É um ponto importante. Às vezes, eu mesmo agora faço parte do conselho da startup que eu te falei, ela é uma RH Tech, né? E ali foi um dos pontos que eu levantei muito essa questão para eles, a questão de ser transparente, de ser humano, né? A gente está lidando com as pessoas que estão ali fazendo entrevista. Não importa se está empregado ou não está empregado, não importa.
O que importa é que a gente está lidando com uma vida, a gente está lidando com um sonho, pode ser um pai de uma família, pode ser um jovem com expectativas, com sonhos, que está ali naquele começo. E muitas vezes faz uma entrevista, aí a empresa não dá o retorno, ou não fala porque realmente não foi contratado, não foi aprovado, e fica a ver navios, né? E aquela pessoa está naquela expectativa. A inteligência emocional está ali também, de se lidar com as frustrações, se lidar com aquela ansiedade, com aquela... Cadê meu retorno? Eu quero meu feedback. Porque ninguém fala. E fica naquela constância, enchendo o saco do pessoal do RH. Sim. E às vezes o RH fica, poxa, mas é porque eu também não tive retorno da minha liderança interna. Então, há um processo que tem uma falha aí. A gente não sabe se é a própria empresa, né? Ou se é antes, né? É uma coisa que é engraçada. Tem que realmente saber perceber ali, saber lidar com esses tipos de situações na entrevista com um profissional sabendo dar retorno. Então, foi umas coisas que eu coloquei. Gente, vamos olhar para isso com calma. E aí o pessoal, não, vamos. Aí a pessoa de inteligência entrou por trás e começou a cuidar isso com carinho, né? Contratações, demitir hoje uma pessoa, um funcionário, é muito caro. Né? Eu senti na pele isso. Senti na pele, porque eu não cuidava tanto da atenção dos colaboradores para focar mais na estratégia, que eu acabava esquecendo ali do dia a dia, porque eu tinha outros líderes que eram responsáveis por fazer aquilo. E às vezes eu tive que tomar a decisão de fazer alguns desligamentos, que me afetou, obviamente, me prejudicou, né? Porque também a gente lida com nossas expectativas, mas faz parte. Exatamente, exatamente. Então, você falando, eu até li o comentário que apareceu ali, o quanto que é importante, né, a clareza de ambas as partes, de quem está sendo desligado e entender por que ele está sendo desligado. E é aquela famosa frase, né, contrata-se pelo currículo e demite-se pelos comportamentos. Então, por isso que hoje as soft skills, né, que tanto se falam das soft skills nada mais é do que inteligência emocional pura, como diz, inteligência emocional na veia, assim, porque é tudo que envolve as soft skills são os componentes que envolvem inteligência emocional, né? Que é a empatia, que é o relacionamento interpessoal, que é a motivação, que é você conseguir entender e gerir as suas emoções, enfim. Esse pacote, gente, ele é um pacotaço, assim, que a gente precisa ir, como desamarrando os lacinhos um de cada vez, não se desesperar, porque é doses homeopáticas, é um passinho por dia, né? Tem gente que chega no meu perfil, ou que chega para mim, ou seja numa terapia, seja numa mentoria, e fala assim, será que em 30 dias? Será que em 90 dias? Calma, não vai ser em 30, não vai ser em 90, vai demorar um pouquinho mais, mas o importante é que você vai estar melhor a cada dia. Então, assim, é importante o progresso, que você não pode ficar parado. É isso que eu sempre falo, sabe? Se você mudar 1% todos os dias, no final de um ano você melhorou 365%. Então, não tenha pressa, sabe? É um pouquinho de cada vez, né? Então, no processo de mentoria, por exemplo, você é mentora, você sabe como é que é, a gente tem ali etapas, então é uma vez a cada 15 dias, é uma vez por semana, a gente tem os exercícios. Mas eu posso sentar e fazer tudo de uma vez? Você até pode, mas você vai precisar voltar, porque precisa desse tempo, precisa digerir uma coisa, precisa, né, que encaixem ali as coisas para você dar a sequência e dar a continuidade que precisa. Então, assim, acalma seu coração, porque o processo é longo e você precisa ter o entendimento e a paciência, né? Exato. É importante isso que você colocou. A gente tem que ter um controle emocional muito grande. Soft skills, as RH Techs, hoje em dia, estão fazendo as contratações focadas no fit cultural, que eu acho super importante as empresas terem, mas até que ponto? Até o comentário, né, do Dr. Alex, que ele colocou, a questão da humanização. Quantas vezes a gente tem que falar com uma operadora de telefone, aí cai naquele WhatsApp, que liga 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí fica aquele robozinho, você nunca chega lá, você desiste, né? E aí, por outro lado, as empresas acabam colocando a questão da tecnologia para economizar por um lado, né?
e acabar economizando ali os atendimentos. Exato. Só que você esquece Exatamente. que tem pessoas ali. Tem a questão da humanização, né? E é uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, até para os empreendedores que estão nessa jornada, que estão começando a fazer o seu projeto, ou já tem algum projeto definido e tal. Lembre-se, a experiência do seu cliente, ela é muito importante, né? Então, você levar, fazer esse lado humano, que hoje a gente viu, a pandemia, quantos casos de terapia aumentou, né, depois da pandemia. Ninguém quer ficar falando com o robozinho, né? Então, a gente entende isso. É uma coisa que tem que ser... Exatamente. E uma das coisas ruins que a pandemia nos deixou foi o número de ansiosos, né? Nós éramos aí no ranking do mundo, éramos o segundo, terceiro país né, em número de ansiosos. Hoje nós somos estourados os primeiros, né? No ranking, nós somos o país mais ansioso do mundo. Por quê? Porque a gente não conseguiu lidar, né, com o estar dentro de casa. O brasileiro, ele é muito agitado por natureza, quer estar na rua, quer estar, né, principalmente quem mora perto da praia, quer estar na praia, quer, enfim, né, fazer a sua festa, o seu churrasco. E quando ele começou a não poder fazer isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos, aí a coisa começou a pesar e o pessoal começou a surtar. E aí, infelizmente, a terapia não está dando conta. Né, o número, infelizmente, né, de pessoas que tiram a vida por conta, em decorrência disso, também aumentou muito, que é muito triste, né? Mas, enfim, a terapia está aí para nos ajudar, para nos auxiliar. A terapia é um caminho muito, muito, muito rico no processo do autoconhecimento, nas descobertas, sabe? O conversar, eu, né, como boa psicanalista que sou, defendo a psicanálise porque ela é a cura pela palavra. Então, assim, é a conversa. Às vezes você não precisa nem conversar, né, verbalizar como a gente está conversando agora. Outro dia eu consegui acalmar uma pessoa com algumas mensagens que eu troquei no direct com ela, porque ela estava tão nervosa e tão agitada que ela começou a escrever desesperadamente. E quando eu ouvi o meu celular, que era... né, bip, 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 eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa. E eu fui ver e era o meu direct com uma pessoa extremamente nervosa ali e tal. E aí consegui, mesmo sem verbalizar, conversando né, por mensagens, consegui acalmar. E a pessoa realmente admitiu, ela falou, olha, nunca consegui falar isso para ninguém, eu consegui falar com você. Não falar, mas assim, conseguiu botar para fora. Então, já conseguiu se acalmar. Então, e eu usei essa frase para ela, falei assim, a psicanálise é a cura pela palavra. Então, eu consegui te ajudar, seja a palavra escrita, seja a palavra dita, ela sempre vai ajudar. Então, se alguém, né, que esteja nos ouvindo aqui agora, ou que vai assistir essa live depois, e tiver alguma dúvida por onde começar, e se for uma pessoa que tem algumas das coisas que a gente citou aqui, seja crença limitante, seja dificuldade com as suas emoções, que seja uma pessoa muito impulsiva, que sofra com ansiedade, procure uma terapia na linha que ela quiser, seja na psicanálise, seja em outra, mas a terapia, ela ajuda bastante nesse processo da descoberta e você descobrir as suas emoções e saber como lidar com elas, que é a base, né, da inteligência emocional. Exato. Falei muito, né? Bom, a gente está chegando aí no final. O Raul fez uma... Que isso? Foi ótimo, obrigado. Você foi fantástica. Tem uma pergunta. Você pratica psicanálise de Lacan? É isso, né? Quer que eu leia aqui para você? É isso não? Não, considero ter um nível de inteligência... Eu tenho 19 anos e hoje leio bastante. Considero ter um nível de alta inteligência emocional. Você acha que a convivência com o autoconhecimento é aquilo, é você saber o que pega para você, né? O que te deixa, que te desestabiliza. O que te desestabiliza? Você tem que se perguntar isso. É alguém? É uma pessoa? É uma situação? Né? Então, o autoconhecimento nada mais é do que se fazer perguntas, né, diante de uma situação. Então, se situações, pessoas, coisas te desestabilizam, você vai tirando isso do seu caminho. Ou, no mínimo, você vai aprendendo a lidar com isso. Então, por exemplo,
de novo, vou dar o meu exemplo. Algumas pessoas durante a vida me tiravam do eixo, me desestabilizavam, que é exatamente isso. E eu tremia só de pensar em encontrar com aquela pessoa, porque ela ia me desestabilizar. E aí, com a inteligência emocional, é o tal do nos preparar psicologicamente. Quando eu sabia que eu ia encontrar aquela pessoa, eu me preparava psicologicamente. E quando eu não fazia ideia, mas eu já estava treinando aquilo na minha mente, que a pessoa chegava na minha frente, dava aquele frio na barriga. Mas eu conseguia respirar e eu já não tremia mais para falar, a pessoa não percebia na minha voz que eu estava tremendo. Então, assim, não sei se eu respondi a pergunta, mas é você se perguntar o que te desestabiliza. Se é alguém, se é uma situação, se é, né, alguma coisa, e trabalhar isso em você. Exato, exato. Tem uma outra pergunta ali, ó. Obrigado, Você pratica psicanálise de Lacan. Para mim está aparecendo, não sei se aparece para ti. Na verdade, a psicanálise, a base é de Freud, né? Sempre a psicanálise, a base é de Freud, e aí a gente vai estudando. Sempre tem um pouquinho de Lacan, sempre tem um pouquinho de... esqueci a autora agora, que é mais focada em criança, mas, enfim, mas a base é Freud, tá? Tem Lacan também, mas é a base de Freud, a psicanálise que eu estudei. Legal, legal. Bom, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para que você gostaria de considerar? Eu acho que assim, gente, se permitam errar, se permitam se questionar quando vocês acharem que alguma coisa não bateu direito, sabe? Se permitam não ser perfeitos, porque hoje em dia, nesse mundo de Instagram, onde tudo é lindo, onde tudo é perfeito, onde a família é perfeita, onde, enfim, o prato é perfeito, né? A gente aceitar e entender que a gente não é perfeito. E tá tudo bem em não ser perfeito. Se você errou, você vai aprender com aquele erro e você vai fazer de novo. E daí no próximo você já não vai cometer aquele mesmo erro. Se você cometeu outro, você vai aprender de novo. E é sempre isso, né? Levar para a tua vida que a vida é feita de erros e acertos. O que a gente não pode passar ileso pelo erro. A gente precisa errar e aprender com ele. E seguir em frente. Exato. 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 Ótimo. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Eliane, pelo seu tempo, pela sua dedicação aí com a live com a gente, passando seu conhecimento. Fica o convite para quem quiser também conhecer um pouco mais do trabalho da Eliane. Ela é fantástica, ela vai ajudar vocês muito nessa questão do autoconhecimento. Obrigado pelas contribuições, pelas perguntas. Semana que vem a gente vai fazer mais uma outra live também. Aí também fica o convite para você, Eliane. A gente outra pessoa que a gente vai estar trazendo, tá? Para também falar um pouco de inteligência emocional. Vamos fazer. Eu também vou participar aí de uma live com você, Sim, falando do seu público, questão do empreendedorismo. E é isso, tá bom? E obrigada. Fazendo já os parabéns para o Dia das Mulheres, né? Para os dias de vocês, que são todos os dias. Já vou adiantando aqui para as mulheres. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gabriel, pelo convite. Espero ter contribuído pelo menos um pouquinho. E vamos lá no meu perfil, quem quiser saber um pouquinho mais, vai lá e conversaremos. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Até. É isso. Tchau. Muito obrigado.